Então já começava Então, dando. hoje, a nossa aula, pronto, deixa eu tirar aqui, deixar só eu aqui. Através de Pronto. Hoje a nossa aula ela vai ser mais prática, viu? Porque é igual as meninas, a Sandra falou. Não adianta a gente ter técnica, ter técnica, ter técnica e não saber como usar, pôr em prática, né? Então, eu preparei aqui hoje, deixa eu só tirar o som aqui da mamãe, que depois o som a gente consegue colocar. Pronto. Que senão chega gente lá, a casa dela parece um hotel, chega gente lá toda hora. E senão ela não consegue tirar o som lá. A hora de falar, eu coloco de novo. Então, gente, nós vamos fazer práticas. Por quê? Porque é muito bom aprender. Nesses meses que a gente está junto, a gente aprendeu muita coisa, nós aprendemos muita teoria, muita prática, mas são práticas para fazer durante a semana. E eu sei como é que é a vida. Eu sei direitinho. Quando a gente desliga aqui, a vida lá fora já é outra, né? As obrigações já nos chamam, outra acontece uma coisa, acontece outra, e a gente às vezes não tem aquela dedicação, não tem aquele tempo, aquela disciplina de fazer os exercícios todos. Eu sei que aqui tem gente que faz, mas tem gente que não faz. Então, qual que é a ideia agora? A ideia é a gente fazer aqui. Então, eu trouxe esse mês, a gente vai falar sobre essa blindagem, sobre não deixar com que a energia dos outros entre na gente, com que os outros não atrapalhem, porque por mais que a gente fala muito no orar e vigiar, né? Orar e vigiar, mas nem sempre a gente consegue, né, gente, colocar aquela capa assim em volta e acaba que deixa as pessoas, o que elas falam, nos interferir. Ou família, ou trabalho, até mesmo na rua, né? Até mesmo na rua. Então, é, a gente vai fazer o exercício juntos. A gente vai ter um pouquinho de aprendizado e depois fazer o exercício. E eu vou contar para vocês, e isso funciona muito. Vocês tiveram a oportunidade de ver o videozinho que eu mandei para vocês lá no grupo há poucos minutos? Não viu Eu ainda vi, não? Ah, alguém viu? eu Gente, vi. aquilo ali vale ouro, aquilo ali é técnica. Depois vocês veem, tá? Vocês que não viram ainda. O videozinho lá é coisa rápida e ó, eu já uso aquele tipo de técnica e eu recomendo, porque isso é ensinar o nosso cérebro como fazer. Então, quando ele chegar naquela situação, naquele lugar onde você já treinou ele, automaticamente ele lembra daquilo que tem que fazer. Então, é muito legal. Foi uma coisa igual a Sandra viu esses dias e mandou lá para nós. Eu vi esse e lembrei de vocês. Falei, deixa eu mandar que isso aqui vai ajudar. E o que vocês veem por aí que for agregar, que for somar, manda lá para nós, tá? Para a gente poder uns ajudar os outros. Então, nós vamos estar falando sobre essa questão da blindagem energética. Como que para a gente não absorver o caos dos outros, porque é um caos, né? A energia externa. A gente cuida da gente, a gente vigia, a gente cuida, mas a energia do outro, ela às vezes interfere na gente. Então, eu quero já começar com uma pergunta bem provocativa para vocês. Bem provocativa. Você já saiu bem de casa, tá tudo bem, e daí depois de 10 minutos, você já com alguém, você encontra com um, com outro, uma situação, depois de 10 minutos, você já tá irritada, cansada, ou drenado, né? Irritado, cansado e drenado. Por quê? Já aconteceu isso com vocês? Porque e isso acontece mais do que o que a gente imagina. A gente sai bem, e aí, quando a gente encontra com alguém, ou num grupo, ou em algum lugar, a gente sente drenada, sente que sugou as nossas energias, sente que irritada. Vocês já passaram por isso de alguma forma? Alguém aí? Já?
Aham. E isso é mais comum do que a gente pensa. Sabe o que que é isso? É quando a gente encontra a nossa energia com a energia do outro. É vibração. Então, se a gente não tiver blindado, se a gente não aprender esse exercício de blindar, a gente acaba que a gente deixa o outro nos guiar. E é isso que nós aqui da escola MAC não pode acontecer, porque a gente está aprendendo isso, então nós vamos fazer isso hoje na prática. A gente vai aprender como é que a gente fica, como é que a gente resolve essa questão. Então, gente, a energia, ela é contagiosa. Contagiosa. É, porque o que que acontece? Tudo é frequência, energia e vibração. Eu não vou cansar de falar isso. E as emoções, o que a gente sente lá dentro, elas têm um campo eletromagnético, né? Ela tem um campo. Tanto que eu vi até um vídeo essa semana que vou mandar para vocês também, que eu recebi, que a Fabi que me mandou, sobre, sobre os corpos, as cores. É lindo. Vou mandar para vocês, eu lembrei agora. Porque tudo é energia, tudo é. As emoções são eletromagnéticas, elas têm um campo. Então, se a sua não estiver bem resolvida, bem sedimentada, bem impregnada, você deixa se contagiar pelo outro. Porque funciona assim, ó. Quem não governa o seu próprio estado é governado pelo ambiente. Eita, que isso foi pesado, não foi? Quem não governa o seu próprio estado é governado pelo ambiente. E nós não podemos deixar que o ambiente nos comande. Se chega alguém irritado e você irrita, você baixou na mesma vibração. Então a gente tem que estar aqui, ó, sempre de igual para melhor, onde quer que você esteja. Se alguém te irritou, te xingou, te maltratou, não desce não. Permanece ali porque você vai passar a vibração para outra pessoa. Se você baixar a frequência, você abaixa e fica no mesmo nível do ambiente, da pessoa que está emanando. Entende? Então, funciona assim, ó. Ou você escolhe a sua frequência, ou o mundo escolhe para você. E aí, o que que você quer? Você quer deixar que os outros escolham o que você vai sentir? Não, a gente não permite que os outros decidam o que que eu vou sentir. Eu decido se eu quero sentir alegria, se eu quero sentir entusiasmo, se eu quero sentir tristeza, se eu quero sentir naquele momento. Pronto, passou ali, passou. Então, gente, a gente não pode deixar que o mundo, que as pessoas, que os ambientes comandam a gente, né? Porque, olha, vamos lá naquela escala das vibrações, lembra? Que todos vocês conhecem, eu falo muito, é a base do nosso estudo aqui da nossa escola, é ela, que é aquela tabela das emoções. É, vamos à lógica. Quando a gente sente culpa, medo, raiva, a tendência é contração ou explosão, né? Que a pessoa vai lá na raiva e tá. Quando a gente escolhe a vibração do amor, da gratidão, da presença, é expansão. Olha que coisa linda. Quando a gente escolhe esses sentimentos, que é o amor, a gratidão e a presença, a gente expande. É como que aqui, ó, o nosso campo, ele cresce e abraça as outras pessoas que estão ali. Por isso que quando a gente muda, as pessoas mudam à nossa volta, porque a gente mantém, a gente sustenta essa vibração do amor, da gratidão, da presença, da compreensão, abrange as outras pessoas, entende? As pessoas de baixa vibração, elas tentam puxar você inconscientemente, elas nem sabem o que está fazendo, não sabem. Sabe por quê? Elas ficam na reclamação. Quem aqui conhece pessoas que vivem reclamando? Na crítica, no drama,
no vitimismo. Então, essas pessoas que vivem muito nisso é inconsciente. Elas tentam puxar você para a vibração delas. Então, a gente tem que estar muito posicionado, muito sedimentado, para a gente não ir na onda dessas pessoas. Porque no nosso ambiente de trabalho existe pessoas assim, na nossa família existe. Na nossa família tem um lá que ele tem fama de reclamão. É o que mais reclama, mas hoje em dia a gente leva na brincadeira e ele reclama por brincadeira. Ele olha pra gente assim, sabe? Dá uma piscadinha e reclama. Só pra. Gente, mas esse copo aqui, não sei o que, reclama de tudo. Você vai servir refrigerante pra ele? Não, mas isso aqui tá muito pouco. Ué, mas não tinha Coca-Cola. Tudo ele arruma um motivo pra reclamar. Tudo. E agora a gente já leva na brincadeira. Mas existe as pessoas que ficam no vitimismo. Vocês já viram aquelas pessoas que tá doente, que a doença delas é mais do que a dos outros? Que tudo dela tá difícil, que tudo dela dá trabalho, que a vida é pesada. Vitimismo. Todos nós conhecemos alguém nessa situação. Sem contar naquelas pessoas que se faz drama da situação. Acontece uma coisinha desse tamanho, elas fazem desse tamanho. Vocês já viram? Gente assim? Gente, eu lembro demais é, da- de pessoas que eu já convivi, né? A gente não deve falar nomes, porque a pessoa não está presente, mas, gente, uma coisinha assim, ó, vira uma coisa desse tamanho. Sabe? Aquela coisa que vira, faz uma tempestade num copo d'água, vocês já viram falar isso? É, tem gente assim. Essas pessoas, ó, cuidado com essas pessoas, cuidado, porque essas pessoas, elas são as danadas que elas inconscientemente elas nos puxa. Isso sem contar, gente, quando a gente chega num ambiente que as pessoas estão com raiva. Você acaba, cuidado, porque senão você contamina ali, ó. Você contamina naquele de raiva. E de medo, então? Quando alguém fala que tem medo de algo, aquilo ali. Gente, você vê coisa onde não tem, é contagiante o medo. Culpa também. Culpa só leva a pessoa, porque as pessoas falam, né? Ai, não sei o quê, não sei o quê. Falando em culpa, eu lembrei de uma coisa aqui agora interessante. Hum, acho que eu posso falar sim. É, eu lembro quando eu era católica na igreja, tinha uma parte lá que falava assim, ó, por minha culpa, minha tão grande culpa, e chegava a bater aqui, gente. Gente do céu, aquilo ali é incutindo crenças. Incutindo crenças inconsciente, porque o padre não sabe o que que ele está fazendo, no caso de incutir crenças, nem lá em cima. Eu acho que só lá em cima é que sabe. Lá de onde veio as ordens é que eles sabem. Ah, sabe. Eles sabem que aquilo ali é meio que uma técnica para prender o povo na Matrix. Mas isso é assunto para outra hora, é porque eu lembrei agora que eu lembro que minha culpa, minha Nossa Senhora, gente, não. Chega a me doer das pessoas se assumirem uma culpa. Que culpa? Não existe culpado, não existe vítima. Nós todos estamos aqui para crescer, para aprender. Não existe culpado e nem errado. Todo mundo erra para aprender. Então não vamos pegar isso como crença, como crença. E então, gente, é isso. Para a gente tomar cuidado com essas pessoas que têm a questão de todos esses níveis que eu falei conscienciais baixo. E ó, nós todos estamos rodeados delas. Quando não é de um lado, é do outro, quando não é do outro, então, ó, antena ligada, porque a gente está rodeado de pessoas assim.
tá? Então, nós temos, eu, vocês que estão aqui, os meninos que vão, as meninas que vão assistir depois, né? Tem umas que mandou mensagem que não consegue hoje, mas que vai assistir depois. Todos nós, se teve acesso a esse conteúdo, nós temos que ter uma responsabilidade energética. Oh, como é que é? Quem mais dado será cobrado. A quem mais sabe, tem um ditado assim, não tem? Ligado lá no ensinamento de Jesus. Opa, deixa eu desligar aqui que tá despertando o celular aqui. Tem um ditado que fala assim, ó, a quem muito será dado, muito será cobrado. Não tem um ditado assim? Por quê? Porque a partir de agora, nós que escutamos essa aula, que estudamos, que estamos aqui aprendendo, nós temos uma responsabilidade energética. Nós temos uma responsabilidade de cuidar da nossa parte energética, de uma responsabilidade de prestar atenção. Sabe por quê, gente? Não é nada sobre o outro. Nada é sobre o outro. É sobre não permitir que o outro tenha acesso a você. Olha que lindo. É pegar as rédeas da sua vida. Não deixar que o humor do outro influencia meu humor. Não. A gente tem que aprender a ver tudo com neutralidade. Entendeu? Todos nós temos um campo aqui, ó, um campo. Quando nós não temos consciência, a gente absorve esse campo, fica todo aberto, 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 entendeu? Então, quando nós temos presença, consciência, vivemos no momento presente, aí sim, aí a gente escolhe. É nessa hora que a gente escolhe. Mas para o segredo, tudo. Lembra que eu já falei para vocês uma vez que o livro não está aqui, não tá, tá aqui, ó. E acho que eu fiz arte aqui. Que esse livro aqui, ó, mudou minha vida. Lembra que eu já falei isso para vocês outras vezes? Eu tenho toda a coleção. Acho que tem um que lançou dele que eu não tenho a coleção ainda. Por quê? Porque o segredo de tudo isso é o poder do agora. É o título do livro. O poder do agora. É você estar no momento presente. É o segredo. Não tem outro segredo. É você prestar atenção. Nós vamos fazer o exercício aqui agora, para a gente prestar atenção no momento. Porque se você tá ali com a pessoa, ela tá ali naquela vibração ruim, e você não tá no presente, você tá no inconsciente, você se deixa levar. Então, quando você está no consciente, essa foi uma dúvida que a Sandra trouxe, um questionamento um dia desse, numa das aulas, que eu achei o máximo. Quando que a gente sabe que está inconsciente? Quando que a gente sabe que está consciente? Quando a gente está consciente é quando você está no momento presente. Você está sentindo, ouvindo, vivendo aquilo ali por inteiro e não está aqui pensando lá na cozinha, o que é que eu tenho que fazer, pensando no que eu tenho que fazer amanhã. É viver, é agora. O inconsciente, ele tenta ir para frente. Ele vai assim, ó, e aí você vira no automático. Aí você vai voltar lá pro sobreviver. Lá pro sobreviver. Então, gente, o segredo de toda essa brincadeira é a gente escolher estar atento, estar presente. A minha frase? Orai e vigiai. Vigiar quem? Vigiar se eu estou no momento presente. Olha que lindo! Olha como que uma coisa vai ligando a outra. Não é verdade? É muito interessante. Muito interessante. Então, gente, o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer já um exercício, porque não adianta ter teoria demais. Essa teoria que a gente deu já é o suficiente. Agora nós precisamos fazer a questão do exercício, que é fazer esse exercício, entendeu? Então vamos fazer ele. Deixa eu só mandar aqui.
É, eu tenho um método que eu desenvolvi, tudo que eu faço, análise existencial, a mentoria, a tudo, tem um método que está ali envolvido. Esse método meu, ele se chama AMA. A de anamnese, que a gente faz uma anamnese, a gente vê. O M de mapeamento, que a gente vai mapear, vai ver, vai observar, é mapear para ver o que que tá. E a última que é ação. Então, AMA é o nome do meu método que eu desenvolvi para tudo que eu vou colocar agora, eu vou fazer isso. Então, nós vamos fazer esse exercício, que é anamnese, mapeamento e ação. Então, gente, a letra A, nós vamos, baseado na AME, a letra A, AME não, é AMA. A letra A significa ancorar. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ancorar nosso corpo. Olha, eu já estou até consertando aqui o meu sentar aqui, ó. Nós vamos ancorar o corpo. Então, se vocês puderem, nesse momento, sentar, colocar os pés aqui, ó, no chão, coluna reta, ficar da maneira correta. Então, nós vamos ancorar. Então, senta da maneira correta e senta, é, coloca a mão no coração. No que você sentou, alinhou o seu corpo, ó, nós vamos fazer 4 respirações profundas. Respira bem fundo. Segura um pouquinho. Solta. Isso. De novo. Segura um pouquinho, quanto você der conta. E solta. De novo, terceira vez. Isso. E a quarta. Isso. Agora, presta atenção no seu corpo, na presença do seu corpo. Presta atenção. Presta atenção no seu coração batendo. Presta atenção no seu bumbum sentado na cadeira. Sente isso. Isso é te chamar para presença. É você reparar seus pés. Isso é corpo presente, mente presente. Isso. Esse exercício, gente, respiração e prestar atenção no corpo, só isso você já sai do corpo e aí você não absorve o que é do outro. Parece simples, não parece? Parece bobo, né? Mas funciona. Funciona. Deixa eu ver aqui se vocês conseguiram. Vocês conseguiram sentir o corpo nesse primeiro momento? Tá. Então, nós vamos para o segundo momento. Vamos lá. Vamos lá para o segundo. Era só para me ter certeza que vocês estão conseguindo e acompanhando. O R, nós vamos reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer o que que é meu e o que que não é. Então, de novo, feche os olhos e responda para você mesmo. O que que eu estava sentindo antes dessa pessoa chegar? Esse é um exercício que nós vamos fazer todos os dias. O que que eu estava sentindo antes dessa pessoa chegar? Aí você pensa assim, ó, essa emoção, ela é minha ou eu captei dela agora? Entendeu? Reconhecer se é sua ou não. Gente, uma observação: 70% das emoções que a gente carrega
não são nossas. Vocês estão carregando fardos dos outros. Então fala em alto e bom tom. Se você não puder falar alto, fala mentalmente para sua mente ouvir. Eu devolvo com amor o que não me pertence. Eu devolvo com amor que não me pertence. Isso. Isso, gente. Olha, o que que a gente fez primeiro? A gente foi lá e respirou, ancorou. Volta para o momento presente, certo? Segundo, a gente vai lá e reconhece. Isso é meu, não é? Se não é seu, mentalmente, na hora que você estiver na situação, você fala mentalmente: eu devolvo com amor o que não me pertence. Você pode falar isso só mentalmente, só para o seu cérebro. Que você não vai falar isso para a pessoa que você está de frente a ela, né? Que ela vai entender nada dessa sua reprogramação. Mas você pode falar mentalmente: isso não é meu, isso não me pertence. Entendeu? Mentalmente, olha aqui o que que eu estou fazendo. Eu faço até a mímica. Isso não me pertence. Pronto. Agora, a letra C, nós vamos criar. Criar o quê? Criar um campo de proteção. E aí entra a visualização que todos vocês já sabem o quanto é poderoso essa ferramenta. Visualização. Então, nesse momento agora, feche os olhos, respire fundo, sente o seu corpo, põe a sua mão no seu coração. E agora você vai imaginar uma luz dourada, expandindo do seu peito, saindo aqui do seu peito, ó, uma luz dourada, ó, saiu, expandiu e cresceu, criando um campo ao seu redor. Imagina, ó, tá saindo um fio dourado aqui do seu coração. Pronto, o fio, ele sai, no que ele sai, ele transforma em duas colunas assim, fazendo como que uma proteção em você. Isso. E aí, dentro desse campo que você criou, só vibra o que é amor e verdadeiro. O resto é dali para trás. Então, continue respirando fundo, imaginando essa luz que sai do seu coração, faz assim, ó, e te envolve todo expandindo. Se você quiser fazer esse exercício aqui, ó, abrir os olhos, abre os olhos e olha para mim. Olha, sai aqui, ó, sai aqui do meu coração um fio, aqui ele expande, ó, e modela todinho. Eu estou toda dentro de uma bola, uma abóboda, uma luz dourada. Pronto. Isso aqui que a gente faz, ó, a gente está ensinando o corpo, ensinando a mente, entende? Se você tiver num lugar que pode fazer, você faça, faça. Se você não tiver, você faça mentalmente, porque tudo inicia na nossa mente. A gente já sabe que a mente cria. Gente, esse exercício, ele é simples. É uma técnica? É, porque a gente falar é muito fácil, né? Conforme a nossa colega falou. Mas o bom é a gente fazer. Esse exercício, ele é poderoso, poderoso, poderoso. Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Uma brincadeira. A gente vai fazer um teatro aqui agora. Eu quero que vocês olhem para mim. Eu que vou fazer, porque depois eu dou conta de sair dessa situação. A ideia aqui era fazer um com o outro, mas não, porque depois pode ser que fica resquício dessa emoção em você para a gente tirar. Então eu vou fazer, eu faço. Eu vou ser a atriz. Eu sempre quis ser atriz mesmo, né? Quando eu era pequena, eu tinha até vontade de ser atriz, então hoje eu sou atriz. Tá bom? Quero que vocês olhem para mim. Imagina, olha, imagina não, vocês vão olhar e vão me ver. Eu aqui, ó, reclamando, dramatizando, fazendo um papel negativo. Olha aqui minha cara.
cara de, sabe, de não, de isso é muito ruim, eu não gosto disso, eu não quero isso. Olha que a sensação, olha a energia que eu passo com essa, tá vendo? Com essa energia de negatividade. Pronto. Olha, enquanto você, daí, na brincadeira, você mantém a sua postura elevada, a sua respiração consciente, o seu silêncio constante, mantenha o seu estado interno em paz. E agora mantém você em paz aí em tudo que a gente aprendeu e fala, pode me repelir. Isso aí eu recrimino, eu devolvo isso com amor, eu devolvo, e isso não me pertence. Vocês podem falar isso. Olha, vamos fazer o exercício? Faz a prática aí. Todo mundo aí se posiciona, respira, fica leve e olha para minha cara de raiva, de nervo, de ódio, de vontade de pegar. E aí você fala: Isso não me pertence, isso é dela. Entende? Entendeu como é que funciona? E aí, eu pergunto: vocês conseguiram perceber o que que é meu, o que que é de vocês? Ou vocês sentiram meio nossa, é energia ruim? O que que vocês sentiram? Conseguiram manter na paz aí enquanto. Eu acho que eu nem dei conta de fazer muito isso, né? Porque não é meu. Acho que eu não fui boa atriz, né? Ai. É porque eu não vivo isso, gente. É difícil, né? Vocês me desculpam, viu? A atriz aqui foi fraca, mas ainda bem que é assim, né? Porque pensa se isso fosse normal na minha vida. Não, gente, mas a brincadeira, vocês entenderam? Eu tô querendo levar para o lado lúdico, para o lado brincadeira, para o lado parábola, né? Do lado Mas eu brincadeira. entendi. Quer dizer que no momento a gente tem que procurar não sentir o que você está trazendo, o que você está passando. Perfeito. Por que que acontece? Você está em paz, você se preparou de manhã, aí você, ai que delícia, nós vamos fazer aqui, eu vou dar um exercício para nós fazer. Todo dia de manhã a gente levanta, ai que, nossa, hoje o dia vai ser lindo, hoje vai ser tudo bem. Aí você toma café quando você sai na rua, aí tem uns lá brigando, ou não sei o quê, ou no serviço, ou alguém te xinga, ou faz aquilo que você não queria que fizesse, não sai do jeito que você queria. Enfim, alguém te incomoda. É aí que você olha para a pessoa como um teatro. Teatro, lembra de mim. Teatro. Olha para a pessoa e fala: Isso é dela. Ela não vai me atingir. Não é porque eu sou melhor, é porque eu sou amor e eu devolvo essa energia para ela. Entende? Deu para entender a brincadeira? O teatro que a gente fez? Porque isso nós vamos encontrar, gente, o tempo todo a gente vai encontrar com pessoas assim. Nós vamos estar junto com pessoas assim. Então, nós precisamos nos blindar. E como é que blinda? Esse exercício de hoje é uma técnica aplicada, igual eu queria já trazer, a Sandra comentou semana passada. Entende? Por quê? Porque eu tenho que orar e vigiar. Mas e aí? E aí, o que é que eu faço? Gente, o seu coração é uma mina de ouro. No seu coração é o sentimento. Daqui você imagina saindo um foco de luz dourado, bem lindo aqui, ó. Ele chega aqui, ele faz assim, ó, e te envolve. Acabou. Tá protegido. Entende? Isso tem muito de apometria, não sei se vocês já viram falar. Tá misturado aqui um pouquinho de apometria, que é essa proteção, tá? Agora, antes da gente pegar o que vocês querem comentar, eu escrevi aqui. Ah, tá. Mas você sabe que isso aqui eu vou mandar lá no grupo, eu escrevi o protocolo da semana. O que que a gente tem que fazer na semana? Eu vou mandar lá no grupo
Daqui a pouquinho eu mando lá para vocês, tá? Porque eu não sei se eu consigo mandar ao mesmo tempo aqui, mas enfim, eu vou mandar. O que que nós vamos fazer? Um protocolo para a semana. O que que é isso? Nós vamos fazer um ritual de 5 minutos. 3 respirações profundas. E você fala a frase: hoje eu escolho a minha frequência. Hoje eu escolho, eu comando a minha vida. Você vai falar uma frase de afirmação nesse sentido. Eu escrevi essa. Eu escolho a minha frequência. E aí você vai visualizar esse campo de luz. E aí eu coloquei a mais para listar pelo menos 3 gratidões por dia. Em que você é grato no dia de hoje, nesse dia? Então, sempre que alguém te drenar, se você fizer isso de manhã, a sua mente vai ficar condicionada. Todo dia de manhã ela vai te lembrar. Opa, vamos brincar? Vamos fazer um teatro aqui? E aí, sempre que alguém te drenar, que alguém te incomodar, coloca a mão no coração, respira fundo e fala: isso não é meu. E você vai repetir isso todas as vezes. E eu vou contar uma coisa para vocês. É capaz que hoje ou amanhã vocês vão começar a ser testados. Vocês vão começar a ser testado, viu? Porque, olha, a gente sempre é testado naquilo que a gente precisa dar testemunho, não é? Se nós estamos aprendendo a blindar, se nós estamos aprendendo a nos policiar, a um pouco aqui de apometria, a emanar, a não entrar na vibração do outro, a deixar, nós vamos ser testados. Entenderam? Oi, Cida, bem-vinda. Chegou agora, Legal. mas depois você pega a aula, tá? Assiste o início. Tá. Você chegou a pegar o exercício? Não, eu entrei agora. Ah, tá. Então você perdeu a parte. Hum. Agora, meninos e meninas, me conta aqui, o que que vocês acharam? Conseguiu? Fez efeito? Achou que é interessante? É pequeno, mas olha, é dos pequenos coisas que a gente começa para depois fazer o grande. Não adianta eu vir aqui e passar uma técnica magnânima aqui que não vai dar conta. Então vamos começar com um pouco. Então eu quero ouvir vocês agora. Conseguiu? O que que vocês acharam? Sentiu? Conseguiu visualizar? Conseguiu entender o teatro? Que a gente brincou de teatro aqui, Cida. Ah, é? Eu era atriz. A Regina não passou, não, mas tá boa. Passa de teste, não, Sandra? Eu não passei na prova de teatro, Ela né, não causou Sandra? raiva, não. Ela queria causar raiva, ela não conseguiu, não. Ela é muito angélica, né? Oh, que lindo! Eu aceito e agradeço, mas eu ainda vou ser. Eu ainda vou ser. E tudo Pega isso. da Mas perde. eu tentei fazer cara de raiva, de brava aqui, mas não é isso que eu vivo. Aí é difícil fazer. Mas deu para entender. Então tá É, bom. é uma ferramenta que, é, quando o outro te traz uma vibração, logo a gente vê que ela não é legal, então você tem que tirar essa mente do momento presente para você não entrar na energia que a pessoa está te trazendo. Vou só te corrigir uma Você- palavra. Não é tirar do Ah, momento presente, é trazer para o momento presente. Mas eu não, entendi o que você fala. tirar a mente das palavras que a Ah, pessoa está isso, trazendo, isso, né? tá. Então eu Aí entendi. você sai dali no consciente, você sai dali e dá uma volta. Ou você canta, ou você reza. Você Fala está assim, ó, ali isso só, não me pertence, isso é dele. né? Eu não vou É, entrar nessa vibração. Ponto. Então é. são palavras, afirmações pequenininhas, mas que você dá o comando. Você dá o comando. Eu não aceito isso. Depende muito da situação, né? Porque tem situação que não pode nem fazer dessa forma. Aí Às você só vezes pensa. a agressão é para com você,
é te cobrando ali uma palavra, alguma coisa, aí não tem jeito de você se transportar, né, E mentalmente. o ideal, Sandra, não é nem se transportar, é você fazer cara de paisagem e É, internamente você responder. Mas a pessoa aqui, ó, não precisa ver que você tá. Não. Você faz assim, que, ó. não, mas Pronto, eu já digo que eu às vezes respondi internamente a energia, é, porque tudo é energia. Então, o seu pensamento, a sua fala é energia. E aí vibra. Aí você imagina essa luz aqui, ó, que sai, tá protegida. Pode vir o dia que eu tô pronta para o dia, entendeu? E verdade. vai vir desafios. E aí a gente tem que passar por isso. Aí o que que eu quero? Eu quero que vocês comentam lá no grupo se teve alguma prova, se passou por algum desafio, se não deu conta, não tem problema, não existe certo e errado. Ai, Regina, hoje eu fui testada e não passei. Tá tudo bem. Vamos, só de ter assumido que não passou, a gente vai de novo, entende? Ai, hoje eu fui testada e passei. Pronto. Uma coisa boa é que as pessoas é no trânsito. Porque no trânsito, gente, é danado pro povo fazer raiva na gente, não é? Você olha para a pessoa e fala assim: essa energia é sua, não é minha. Entende? Então, isso aqui é poderoso. Se nós conseguirmos essa semana fazer isso, eu vou mandar lá no grupo agora o protocolo para a semana, tá? Para a gente poder seguir. É como se fosse uma receita. Aqui a gente fez o que tinha que fazer, agora durante a semana tem os comprimidinhos para ir tomando. Tem a receita para ser aviada. Aí você toma esse remédio, faz o exercício. Ai, não dei conta. Ah, dei. Entendeu? Para a gente poder ir avaliando. E não é para julgar, porque aqui no nosso grupo, na nossa escola, ninguém está aqui para julgar. Nós estamos tudo no mesmo barco. É ó, para a gente ombrear umas às outras, uns aos outros e seguir. Então, se um errou, o outro, não, mas não liga, não. Você vai dar coisa depois, um ajudando o outro, entende? Então, É, é isso. Então, foi bom, Sandra? foi. Foi uma ferramenta que eu aprendi. Assim, eu já Pronto. pensava um pouco nisso, né? É, principalmente a crítica, né? Acho que a gente absorve muito ela e a crítica se absorve, ela dói, ela te fere, e às vezes nem é isso. Essa crítica que foi feita nem é o que você pensa mesmo de você. Mas como você ouviu isso do outro, doeu. Ó, é do outro. Porque crítica, É do outro. ela só vai ofender você se você tiver essa ferida emocional. Se você não tiver, a crítica não vem em você. A gente é, É, isso depende da gente trabalhar o quanto a crítica do outro é importante para a gente, né? Porque tem pessoas que precisam de saber o que o outro pensa dela. É mesmo? É, sabe? Agora, quando você se conhece, a crítica do outro não interessa. agora esses que você está falando aí que precisa de autoconhecimento. Precisa Isso, se conhecer. Porque isso. aí o que que a gente faz? A gente tem compaixão dessas pessoas. A gente nem julga. A gente só tem compaixão. Porque ela está precisando de autoconhecimento. Então, nós que estamos aqui nessa escola, a gente já tem condição de saber um pouquinho mais do que quem não está aqui. Então, a gente tem obrigação de compreender os que não estão, entende? Porque quando a pessoa julga, critica alguma coisa, ela está falando não é da gente, ela está falando é dela. Nada é sobre o outro, tudo é sobre a gente. Quando você abre a boca para falar de uma pessoa, você está falando de você mesma. É difícil entender isso, mas é verdade. Quem tem que melhorar é a gente, não é o outro, certo? Gislene, quer comentar algo do exercício, da dinâmica, do teatro?
Quero sim. Tá me ouvindo, tá, né? Sim. Então, eu imaginei você brava, né? Porque você com essa carinha doce é difícil, né? Mas Sou eu muito doce imaginei assim, você, não, hein? eu imaginei você bem brava mesmo. E no momento que você falou assim, imagina eu aqui com essa cara brava. Aí naquele momento, a minha respiração quase que parou, sabe? Então Assim, você se parou e deixou eu fiquei. levar pelo sentimento. Aí eu fiquei impactada. Eu falei, aí, né? Aí só que aí você começou o exercício. Aí eu lembrei, né? Não, tem que respirar fundo. Aí eu comecei a respiração, né? Respirando, respirando. Aí eu senti a presença, né? A minha presença aqui. Aí depois eu fui para o segundo passo, que é, não, essa raiva é da Regina, ela não é minha, né? Só que depois o terceiro passo, que é a luz, que é essa, como que chama que você falou? É, Essa proteção, essa é luz, é o campo de proteção. é, Eu ainda não consegui fazer, não. Esse aí eu ainda preciso trabalhar ele, tá. que eu ainda não consegui fazer Então, esse, porque eu preciso me blindar, né? Para poder conseguir isso mas daí, né? então esse, se, ó, para todo mundo, gente, se vocês não conseguir visualizar, faz o desenho, imagina, imagina, tá? Que vai ensinando para a mente. Quem não consegue visualizar com facilidade, faz de mentira, você imagina. No início pode ser meio que mentirinha para depois virar verdade, entende? Depois vai ser natural, se blinda. Gente, isso é poderoso esse exercício, viu? Isso vale, deixa eu contar um segredo para vocês. Isso vale para se blindar do outro, isso vale para fazer negócios, porque quando você faz essa luz e joga o universo, leva até onde for, você precisa de ver como que acontece. Isso serve para resolver problemas. Você tem algo para resolver? Imagina, coloca o problema dentro dessa luz e solta. Solta para o universo, solta para Deus. Gente, depois nós vamos aprofundando mais na técnica, tá? Hoje é só para blindar. Outro dia a gente fala mais sobre isso, tá bom? Sérgio, quer comentar algo? Não, achei muito bacana. A parte de. É muito difícil, né? Um exercício bastante complexo esse de não deixar o outro, né? A gente está o tempo inteiro sendo bombardeado. Então, assim, quando a gente usa ferramentas, você simplesmente você pensar, eu tenho que fazer eu tenho que ter esse comportamento. É diferente você usar ferramentas como que você passou hoje, aquele da mão assim, a gente sente, dá para sentir de verdade assim, aquele do dourado e tudo. Agora você fala assim, não, você não pode deixar, é muito vazio, né? Você vai construir uma casa sem eu te dar uma colher de pedreiro. Então, assim, e isso eu acho importante, a ferramenta, a técnica, a prática, né? Ótimo. Eu falo com a Sandra muito assim, as pessoas querem a solução pronta, não querem exercitar e quer ter barriga de tanquinho. A pessoa quer ter uma clareza mental, quer ter uma saúde mental sem fazer o exercício, sem fazer a prática, quer que tenha alguma inspiração divina que tira tudo de ruim da sua frente, né? Quer ter aquela frente da Maria Fumaça, aquela grade que tem na frente, que é o limpa-trilho, né? Para tudo sair da sua frente e não ter nenhum percalço, como se fosse assim. Até isso é uma ferramenta, né? As pessoas não querem se esforçar, não querem fazer uma autocrítica, que elas estão querendo comida pronta toda hora. Não, tem que aprender a fazer comida, existe uma técnica para isso, né? Tem que se esforçar. Não existe a recompensa sem o esforço, né? Sem a É, aplicação e tal, etc. né? Então, acho muito importante essa Eu consciência. acho que a gente precisa disso.
E eu quero fazer umas mudanças no decorrer agora, além de trazer essas práticas, a gente vai mudar um pouco a dinâmica, que é a estratégia dessa escola, para ela ficar mais potente, para ela dar resultado. Porque, olha, deixa eu contar para vocês, eu vou mandar o protocolo lá agora, lá no grupo. Se vocês fizerem durante toda essa semana, eu vou te contar, semana que vem, quando a gente abrir a aula, a gente abre 10 minutinhos antes, eu quero ouvir vocês. Vocês já vão ter resultados. E o que é que a gente quer? Resultado. A gente não quer ficar só na teoria. Teoria a gente já tem demais, porque senão nós vamos ficar com obesidade intelectual. Saber demais e fazer de menos. Né, Cida? Quer falar algo, Cida? Não, mas já vou falar, né? Porque falar não, mas já estou falando. Fica à vontade. Quando você fala dessa questão da blindagem, né? Quando a gente já consegue nos policiar, né? Nessa questão da resposta automática, né? E absorver, né? A crítica negativa, né? Deixar ela afetar a gente. Acho que isso depende também muito, igual você falou, do autoconhecimento. Quando a gente já se conhece, né, conhece esse poder que a gente tem, né, conhece esse perfil da gente, mas eu percebo o seguinte, Regina, o dia que a gente levanta com o astral melhor, com a energia boa, que vem esse turbilhão em cima da gente, a gente consegue reagir muito bem. É igual você falou, a gente é testado 24 horas, né? É aquilo que você sempre fala, orai, como é que é? Orai e Vigiai. vigiai. É, Mas isso tudo depende de uma única coisa, o autoconhecimento. só. Gente, eu vou Para a morrer gente falando isso, que conseguir o autoconhecimento é entender, a chave. É a é, chave para libertar de todo o nosso sofrimento. Você sabe o que é todo? Escreve o todo com letra maiúscula. De todo o nosso sofrimento é autoconhecimento. Por isso que eu apaixonei, por isso que eu fiz transição de carreira e por isso que eu amo dar aula, porque é libertador, né? E você hoje já consegue ver seus resultados, né, Cida? sim, Já consegue uma evolução em tudo que você já aprendeu, né? E olha que isso aqui é a ponta do iceberg, né? é, o ser humano, ele é uma máquina espetacular, né? Mas se ele não tiver uma mente clara, uma mente aberta, essa máquina não funciona. A programação nossa, gente, foi feita. Isso é assunto para outro dia, mas nós fomos programados para repetir, nós fomos programados para repetir ciclo, para sofrer, para reclamar, para viver em baixa vibração, nós somos programados. Só que nós somos criados por Deus, nós somos criaturas de Deus. Então, qual que é o nosso papel aqui? Relembrar que a gente é amor, que a gente não é raiva, que a gente não é medo, que a gente não é vergonha. A gente é amor. E aí a gente deixa, sem autoconhecimento, a gente deixa essa programação levar a gente no automático, no automático. Quantas pessoas nós conhecemos da nossa família, né, que precisava estar aqui, ó. Infelizmente, não são todas, né, que vêm. Mas, enfim, é, é isso. Dona Cecília, a senhora quer falar algo? Se a senhora quiser falar alguma coisa, pode ativar o som. Ixi, eu não dei conta de ativar aqui. Eu não dei conta de ativar o dela aqui. Eu desativei, enfim, ela vai ter que ficar para depois. Eu não sei. Eu vou ter que estudar esse Zoom um pouco mais, sabe? Estudar mais esse Zoom, porque para eu poder ativar, desativar, sabe? Colocar todo mundo, mas enfim. Então, eu vou ver como é que eu desativo esse som da próxima vez.
Então, gente, eu vou. Tem uma fala que eu deixei aqui para o final, que eu quero finalizar para vocês. Só um fechamento, uma fala, uma fala, um fechamento emocional que eu preparei aqui para vocês, que é o seguinte: blindagem energética não é se afastar das pessoas, é aprender a permanecer inteiro perto delas. Quem domina a sua vibração, domina a sua vida. Simples assim. Então, com essa última frase, eu finalizo, né, a nossa fala aqui, o nosso dia. Mãe, a senhora quer falar alguma coisa da aula de hoje? Não, Regina, tá tudo bem. Então, tá bom. Então, gente, com essa fala, eu finalizo aqui, né, a nossa, o nosso momento, né? Agradecendo vocês por permitir eu viver isso, que eu amo estar aqui desse lado e compartilhar o que foi bom, o que tem sido bom. A semana que vem continua. A semana que vem a gente ainda tem aula, porque é na terça, da dia 10. Na outra semana, dia 17 a gente não tem, porque eu vou estar lá no retiro. Eu vou estar num retiro. E aí, no dia 24 a gente volta, a gente tem de novo, tá? Então, eu imagino que eu vou voltar com grandes ganhos lá desse retiro também e poder passar para vocês algo que vai ser legal e bom, tá? Então, deixa eu pausar.